Bom dia a todos. O grupo 1 é composto por Pedro, Sabrina, Theo e Vitória. Vamos falar sobre as equações Mesh e o cálculo de coluna de destilação para separadores de misturas multicomponentes utilizando ChemSep. Pode passar. No nosso trabalho, vamos começar por uma introdução abordando sobre destilação de multicomponentes, após o que são equações Meshes, analisando também os 3 principais simuladores e, por fim, rodando um exemplo utilizando o ChemSep. Pode passar. Para projetos com multi-estágios e com equipamentos de separação multicomponentes, requer uma determinação rigorosa de pressão, temperatura, composição e transferência de calor em cada estágio. Assim, obtendo relações de equilíbrio também para cada estágio. Essas relações elas são difíceis de proceder com soluções manuais, pois utilizam aí uma álgebra não linear. E com isso, as indústrias utilizam muitos simuladores adequados para cada situação. E para qualquer estágio de equilíbrio, líquido-vapor ou líquido-líquido, em uma cascata de fluxo contra a corrente, a gente assume 4 suposições. A primeira é o equilíbrio de fase, ele é alcançado em cada estágio. A segunda, nenhuma reação química ocorre. A terceira, arrastamento insignificante de gotas de líquido no vapor e significante oclusão de bolhas de vapor no líquido. E a última é a separação completa de 2 fases líquidas, no caso de extração. Pode passar. A figura apresenta o estágio líquido-vapor. A entrada no estágio J é uma alimentação monofásica ou bifásica. A taxa de fluxo molar é FJ, com composição geral de frações molares Z e J, com composição I. Temperatura T, pressão P e correspondente entalpia molar geral, que é esse Hzinho. A pressão de alimentação ela tem que ser igual ou maior do que a pressão de estágio no PJ. Então, o P da corrente de alimentação ela tem que ser igual ou maior à pressão do estágio, pode passar. Uma coluna de destilação ela pode ser descrita por um conjunto de unidades flashes acopladas, como a gente já viu, considerando que o líquido e o vapor que sai de cada unidade estão em equilíbrio e estabelecendo os balanços mássicos e energéticos de cada unidade. Esse esquema... Calma aí, volta aí rapidinho. Só para especificar. Esse esquema de destilação de mistura é uma mistura ternária, de ABC, onde o A é o componente mais leve e o C é o componente mais pesado. Pode passar. Antes de se iniciar o projeto de coluna de destilação, a gente tem que selecionar na alimentação os componentes chaves de separação. Então, os componentes chaves, eles são aqueles que definem o grau de separação desejado. O componente chave leve, que é o LK, de ponto de ebulição mais baixo, é recuperado no destilado, e o componente chave pesado, que é o HK, de ponto de ebulição mais elevado, sairá recuperado no resíduo. As volatilidades relativas dos vários componentes da mistura são calculados relativamente ao componente chave pesado, que é o HK, e também os componentes de referência dos cálculos de equilíbrio. Já os componentes restantes, eles são os componentes não chaves, O componente não chave leve, ele tem que ser mais volátil que o LK, e o componente chave não pesado, no não chave pesado, ele tem que ser mais volátil que o HK. E aí, somente os componentes chaves distribuem-se entre o topo e o fundo da coluna. Geralmente, o LK é especificado no topo e o HK no fundo da coluna. Então, a gente assume aí que não há componentes de volatilidades intermediários entre os componentes chaves e a gente deseja uma boa separação entre os componentes. Pode ir. O método FUG-K é um método aproximado de projeto de uma coluna, tendo em vista obter uma primeira estimativa do número de andares de equilíbrio, da localização da alimentação e das condições de limite de operação, que são a razão de refluxo mínima e o número mínimo de andares. Este método, ele pressupõe que as volatilidades relativas são constantes ao longo da coluna e as volatilidades... Essas volatilidades relativas, elas é o alfa AB, que é o Ka sobre o KB. Tá.
O método ele conduz que os melhores resultados para esses sistemas se aproximam da idealidade. Então, esse método FOG-K, ele é mais eficaz para sistemas que se aproximam da idealidade, né? Pode passar. E como esse método ele é uma estimativa, uma primeira estimativa, a gente requer uma estimativa mais refinada, né? Através de um método mais rigoroso, que é, por exemplo, o método de Hang-Kang. Esse método ele é capaz de descrever aí colunas com múltiplas alimentações e com vários produtos intermediários para além dos produtos de base e de topo, bem como a troca também, né, de calor entre esses andares intermediários. E esse método ele se baseia na resolução dos sistemas de equações meshes. Pode passar. E o que são essas equações meshes, né? Elas foram referidas pela primeira vez pelo Hang e Kang, em 1966, e deve o seu nome aos parâmetros, né? Por exemplo, a primeira letra da equação é referente ao balanço material para cada componente. A segunda letra, que é o E, é referente ao equilíbrio para cada componente. A terceira letra é o somatório das frações molares. E a última, que é o H, é referente à entalpia, né? Equação de energia. E onde o I se refere ao componente da mistura e varia de 1 até C. E o índice J se refere ao andar da coluna de destilação, que vai de 1 até o N. Em geral, nessas equações, os valores de K e de entalpia de vapor e de líquido são funções complexas, né? Que dependendo aí da temperatura, da pressão e das frações molares de cada andar. Pode passar. As equações meshes, né, elas podem ser aplicadas a todos os andares N de uma coluna, como especificada, né, no slide, em que o andar 1 representa o condensador parcial ou total e o andar N representa o fervedor. Se o condensador ele for total, segundo essa imagem, a corrente deste lado é representada por o U1 e não existe, então, nenhuma corrente de saída do condensador. Portanto, o V1 lá em cima, ele assume valor de 0. O líquido LN lá embaixo, que sai do refervedor, representa aí a corrente de resíduo, né? O sistema de equações meshes, ele considera que tem que ser fornecido aí todas as variáveis da corrente de entrada, e as variáveis do modelo são o L no estágio J, o V no estágio J, a temperatura também no estágio J, e as composições nesse mesmo estágio, Q1 e Qn. Uma coluna de destilação aí de N andares possui C componentes, que pode definir o número de equações meshes, como, por exemplo, Cn equações de M, Cn equações de E, e 2N de equações de S, e N equações de H, que aí vai dar um somatório de 2Cn mais 3N. Assim, então, né, o número de graus de liberdade para equações meshes é 2. Pode passar. A gente tem aí também os métodos para resolver essas equações, né? Esses são alguns matemáticos que foram responsáveis em formular métodos para resolver essas equações. E os dois primeiros, o Lenz e o T, levantaram especificações de algumas variáveis para rodar interações e resolver essas equações. Por exemplo, eles colocaram as variáveis como razão de refluxo, localização de estágio de alimentação, mas esses métodos eram muito trabalhosos na mão e quando foram implementados ao computador, eles não interagiram muito bem, esses métodos eram meio instáveis, né? Os demais, como Addison, Friday e Boston, formularam métodos utilizando, por exemplo, a combinação dessas equações ou definiram também parâmetros de volatilidade. E aí, com isso, esses métodos eles foram mais eficazes para implementar no computador. Pode passar. Vou falar um pouco dos simuladores, que são 3, o Aspen Plus, KenCAD, KenSet, e um pouco da etapa de métodos rigorosos. Pode passar. O Aspen Plus, ele possui 3 modelos, né, para vapor líquido, que é o RedFrac, o Multifrac e o Petrofrac. O RedFrac lida com quase todas as configurações para colunas individuais, que vai incluir cada absorvedor, o stripping e as configurações por destilação, né? Como esse RedFrac inclui todos os parâmetros mais amplamente utilizados para convergir essas equações meshes, como o SR, o inside out e o SC, ele pode, então, lidar com sistemas altamente não lineares.
Já os outros, como multifrac e petafrac, eles são usados mais para colunas interligadas. Pode passar. Já o KentCAD, eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, existem 3 modelos. É o SCDS, o TOR e o TOR Plus. O primeiro modelo, o SDCS, ele lida com colunas únicas de quase todas as configurações. Já o segundo, ele é mais restrito, né? Ele é mais preferido para sistemas de hidrocarbonetos, que usam modelos de equações de estados de valores K, né? E entalpias. Já o TOR Plus, ele lida com colunas de paredes divididas, mais usadas em unidades de petróleo bruto e unidades de vácuo. Tá, pode passar. O KenSAP, ele é um modelo de estado de equilíbrio que lida com colunas de quase todas as configurações, né? Também com reações químicas com base na cinética. O modelo pode lidar com eficiências de bandeja e pode calcular também, né, o diâmetro e pressão da coluna, como a gente vai ver. Pode passar. E falando um pouco dos métodos rigorosos, eles têm 4 etapas, né? Inicialização, iteração, amortecimento, aceleração e convergência. A inicialização, né, que são as suposições iniciais, são exigidas de todas as variáveis não especificadas, então a gente tem que especificar as variáveis. E a iteração, são usadas essas estimativas iniciais para calcular um determinado método, que são realizadas, né, e iterações. E aí a gente vai atualizando os resultados da interação do anterior e repetir os cálculos da próxima interação. E antes de prosseguir com a próxima, né, a gente tem que ver os resultados para saber se eles estão em uma certa tolerância. Se não tiver, a gente tem que examinar para ver o que está acontecendo para não convergir e assim usar, né, poder usar aí o amortecimento e a aceleração para que a distância, né, da raiz não seja tão grande, assim a gente possa convergir, né, e para uma convergência. E a convergência é aquilo, né, é quando um erro é menor do que uma tolerância, da tolerância que a gente quer. Pode passar. Sabrina, você me permite só um ajustezinho nessa sua última fala? Sim, claro. A convergência não é um erro, né? Você está fazendo passos de interação. A gente está resolvendo um sistema não linear. Então, a solução do sistema é um vetor de solução para todas as incógnitas. Então, sim. Não é o erro, na verdade, para chegar a uma certa tolerância, né? Você subtrai, então, você vai ter algum critério de convergência, mas você subtrai o vetor novo, da interação nova, com o vetor da interação antiga, vai ver a diferença entre essas incógnitas, vai perguntar do vetor de diferenças qual que é o maior valor, vai pedir o valor máximo do vetor, e vai comparar esse vetor a uma tolerância. Ou, uma coisa um pouco mais difícil, é você ter uma tolerância para cada variável. E só quando atender a tolerância de todas as variáveis do seu vetor de resposta, você aceita a convergência. Então, não é bem um erro. Eu não estou comparando um dado experimental a um modelo, na verdade. Eu estou pedindo para ele resolver o sistema linear pelo método iterativo e quero ver se na sequência das iterações as variáveis não estão sendo mais perturbadas dentro de um certo critério de convergência. Ah, certo. Tá bom? Pode Tá bom, obrigada. Nada. Theo? Oi, tá. Entrou no mudo sozinho, do nada aqui, foi mal. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu botei você no mudo porque estava muito barulho do seu ventilador. Ah, tá. Pô, eu tava falando aqui sozinho, então, beleza. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da análise de grau de liberdade e por que temos que fazer essa análise quando vamos usar os simuladores. Porque toda vez que a gente vai usar os simuladores, nós temos que fazer os inputs de dados e os graus de liberdade vão dizer o quanto a gente pode trazer de especificação para o simulador. A gente não pode fazer especificações a mais nem a menos. Se fizer a mais,
não roda, e se fizer menos, também não roda. Então, o que nós encontramos de os principais erros com as especificações que trazem os fracassos ou soluções incorretas dos graus de liberdade? Uma temperatura ou pressão da coluna que estão fora do intervalo do modelo selecionado. A pressão da coluna excede a pressão de convergência do sistema. A gente vai ter um uso de absorvente ou um agente de remoção, que pode ser mais volátil ou menos volátil que o componente a ser absorvido ou removido. Tá? Uma vazão de fervura ou de refluxo insuficiente, podendo causar o desaparecimento do líquido ou do vapor antes de atingir os estágios necessários, né? Antes de chegar, no caso, nos trocadores de calor, no reboiler ou no condensador. Temos os números de estágio menores que o mínimo, ou razão de refluxo menor que o mínimo, para especificar a divisão dos componentes principais. Divisões de componentes chaves feitas de forma impossível para mistura azeotrópica. Uma especificação do condensador parcial impossível, no caso de uma mistura contendo hidrogênio ou metano. E uma taxa de fluxo lateral muito grande, que resulta na retirada de todo o vapor ou líquido do estágio. Nós temos aqui algumas especificações que o usuário é forçado a fazer. Tem que dizer se tem um condensador ou um refervedor e, se tiver, qual tipo de condensador ou refervedor. Se é total, parcial, o número de estágios de equilíbrio, que tem que ser numerado de cima para baixo, contando sempre com o condensador como primeiro estágio e o reboiler, o refervedor, no último estágio. O local da alimentação e de fluxo lateral para trocadores e o fluxo lateral externo para trocadores de calor intermediário também. Temos que especificar a pressão da corrente de saída do condensador, a queda de pressão através do condensador e a pressão da coluna que vai cair para que todas as pressões do estágio sejam fixas. Tem também que especificar o fluxo de alimentação, a composição e duas dessas três condições de alimentação, né? Temperatura, pressão e fração vaporizada. Escolher uma dessas três. Quando você, dependendo do tipo de separação, algumas outras especificações são obrigatórias, como dizer se vai ter alguma seção de absorção, alguma seção de stripping, e no caso de uma destilação comum, você escolhe duas das vazões, do destilado ou de fundo, para especificar razão de refluxo ou proporção de ebulição e a divisão dos componentes-chave leve e a divisão dos componentes-chave pesado. No caso de condensador parcial, tem que especificar a proporção do destilado vapor do destilado líquido, né, a fração vaporizada, e, se for um condensador total, o grau de subresfriamento, no caso, tendo o grau de subresfriamento. Né? No caso de uma absorção com reboiler, tem que escolher uma das opções, vazão inferior, né, de saída, ou a recuperação de um componente principal, e o mesmo vale para uma estripagem com reboiler. Tá bom? Escolher um dos dois, vazão de fundo ou recuperação de um componente-chave. Para que a gente possa abordar esses assuntos e fazer uma simulação, o professor nos propôs um exemplo, que é esse que está à frente, que a gente vai voltar um pouquinho mais para frente, para mostrar como simular isso, como avaliar os resultados do QINCEP. Mas antes da gente ir para o QINCEP, é importante a gente fazer uma revisão da termodinâmica envolvida com os processos de separação. Pode passar, por favor. Em especial, como a gente já abordou na disciplina de Termo 2, a gente sabe que a gente tem abordagens diferentes para a termodinâmica, de acordo com os componentes e as misturas que a gente está lidando.
Em especial para os coeficientes de equilíbrio, que é o K, a gente tem uma abordagem de gás ideal com solução ideal, tem a abordagem FIFI, que a gente obtém o K por equações de estado, uma abordagem gama-phi, que a gente consegue obter o K por coeficiente de atividade. As entalpias, que a gente também precisa definir no QINCEP, elas são definidas por equação de estado, e idealmente a gente seleciona a mesma equação de estado definida para o K. Pode passar, por favor. A gente extraiu boa parte das informações a partir do CIDR, e fica até uma recomendação geral quando vocês precisarem consultar esse tipo de material. Caso a informação que vocês queiram não estejam nessa apresentação, eu recomendo fortemente que vocês consultem o capítulo 2 do CIDR, ou o material dos próprios simuladores. No final da apresentação, a gente botou o link para um livro do QINCEP, que tem toda a abordagem matemática que ele faz, inclusive pinceladas da termodinâmica. Isso porque o VANES, que é o livro-texto que a gente usa como base para a disciplina de termodinâmica, ele não aborda certos modelos e as informações estão muito espalhadas. Esse material que a gente está apresentando para vocês, ele tem quase tudo que vocês podem precisar na hora de selecionar os modelos termodinâmicos, seja para coeficiente de equilíbrio, seja para coeficiente de atividade, enfim. Mas fica uma recomendação geral. E um segundo ponto é que o CIDR da quarta edição, que é esse de 2015, ele tem alguns conteúdos a menos do que a terceira edição, nesse capítulo 2 em específico também, tá? Mais em específico, sobre os coeficientes de equilíbrio de valor K, a gente pode usar a equação de estado, que é recomendado para misturas com hidrocarbonetos e gases leves, desde temperaturas criogênicas até a região crítica, ou por coeficiente de atividade, que serve para todas as misturas da temperatura ambiente até um ponto perto do crítico. E as formas aproximadas são baseadas em leis, basicamente a lei de Raoult, a lei de Henry e a lei de Raoult como fator de Poynting. A lei de Raoult, ela considera soluções ideais em temperatura próxima do ambiente, né, temperaturas baixas. Já a lei de Raoult modificada, ela inclui o coeficiente de atividade e pode ser usada para soluções líquidas não ideais, mas também em pressões baixas perto do ambiente. O fator de Poynting, ele entra para corrigir dentro de faixas de pressão moderada e até temperaturas próximas do ponto crítico, mas abaixo do ponto crítico. Também serve para soluções ideais, não ideais. E a lei de Henry serve para situações em que a pressão é baixa até moderada, para espécies em temperatura supercrítica, e lembrando que é uma relação que considera um dos componentes muito diluído em outro. Tá? Pode passar, por favor. A gente também tem os modelos termodinâmicos para as equações de estados, que é a nossa já conhecida lei do gás ideal, e a generalizada, que tem o fator Z de correção. Também temos Redlich-Kwong, que é o RK, Suave Redlich-Kwong, SRK, e Penn-Robinson. A gente não vai abordar a explicação termodinâmica de cada um dos parâmetros, porque isso já foi abordado em termo 2, e a gente também deixou como referência no material. Mas caso alguém tenha alguma contribuição no final, por favor, fique à vontade. Tá? Pode passar, por favor. E a gente também tem os modelos termodinâmicos para coeficiente de atividade. Em particular, se a gente lembrar lá de termo 2 também, Margulis e Van Laar são modelos semi-empíricos de energia de Gibbs em excesso, que é o GE, enquanto Wilson e NRTL são modelos de GE com composição local, e Uniquac e Unifac de contribuição de grupos. Tá? Todos
as equações também relacionadas a esses modelos estão aqui nessa tabela. Pode passar, por favor. De modo simplificado, quando a gente estiver lidando com gases ou líquidos não polares, a gente pode utilizar Penny-Robinson. Se a gente tiver eletrólitos, a gente passa a usar NRTL para eletrólitos. Se os gases estiverem em alta pressão com ponto de ebulição conhecido, a gente pode usar Unipac. Se o ponto de ebulição for desconhecido, Unifac. E, por fim, se a gente estiver lidando com polímeros, a gente pode usar o ZAFT. Pode passar, por favor. Esse material tem essas recomendações, mas vocês também, em simuladores, vão achar um certo help para selecionar os seus modelos possíveis de acordo com essas regrinhas, né, que a gente passou aí. Então, no próprio Aspen Plus, quando você abre o help de termodinâmica, ele te faz algumas perguntas-chave das suas correntes e das suas condições de processo e te sugere modelos que você pode usar na sua simulação. Então, como vocês veem, em sistema de hidrocarbonetos, o primeiro que veio aí foi o Penny-Robinson, e tem ainda a recomendação de SRK e Lee Kesler-Plocker. Mas tem algumas outras alguns outros modelos que não são tão abordados na graduação, que podem servir em casos especiais na sua vida profissional. E aí, a gente trouxe aqui também, pode passar, por favor, a gente trouxe uma tabela mais completa com alguns modelos que a gente não aborda comumente, mas que talvez sirva em alguma situação mais específica. Então, por exemplo, existem esses outros modelos, tipo Grayson, Street, ESSO, Maxwell-Bonio e ESD, que podem ser usados em aplicações mais específicas, tá? Pode passar, por favor. Já na parte de químicos, onde a gente tem componentes não ideais, azeótropos, enfim, outras situações, também tem outras recomendações aí. E, por fim, pode passar, por favor, alguns modelos bem específicos, geralmente para polímeros ou compostos aí, compostos iônicos que se dissolvem em água. Também tem aí essa tabela de seleção de modelo, caso alguém encontre aí alguma situação mais especial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode obter os parâmetros binários para os diferentes modelos disponíveis, né? Inicialmente, tem sempre a opção de procurar em trabalhos já produzidos, artigos, que possam apresentar esses tipos de dados, mas é um trabalho bem mais maçante, enquanto a gente, por uma opção mais simples, pode encontrar nos simuladores. Tá? Nesse caso, eu estou usando o Aspen Rises, que no momento que eu estava preparando o meu Aspen Plus, deu problema, eu não estava acessando a tabela de propriedades. Então, achei que valeria a pena também fazer por aqui para mostrar, porque tem uma simplicidade muito maior até para acessar os dados. Você vai começar montando um projeto novo, aparecendo essa tela, tá? E vai clicar em Add, para você poder montar a sua corrente com os componentes que você deseja. Você, apertando em Add, vai aparecer essa nova tela, tá? Onde você inicialmente vai escolher o modelo que você quer usar. No caso, por exemplo, eu usei o NTRL, selecionei e fui para a aba de Components. Aqui a gente seleciona na área lateral aqui, na direita, o componente que a gente quer adicionar e clica em Add Pure para poder começar a criar a lista dos componentes da nossa corrente. Indo para a aba
para a aba de Binary Coefficients, a gente vai ver ali os diferentes coeficientes, AIJ, BIJ, para a gente poder verificar se ele tem todos os dados necessários. Nesse caso, não tinham todos os dados. O propano não tinha dado de parâmetro binário com nenhum outro composto da corrente criada. Então, a gente pode usar aqui, logo mais à direita, a gente pode estimar o coeficiente, usando, no caso, o modelo Unifac, para equilíbrio líquido-vapor, ou equilíbrio líquido-líquido, ou para emissíveis. No caso, eu usei o equilíbrio líquido-vapor e pedi para calcular, clicando em Unknowns Only, para calcular a estimativa do coeficiente dos parâmetros binários só do propano, para ele não precisar recalcular o dos outros componentes também. Porque se clicar em All Binaries, você vai estimar o coeficiente de todos os componentes. Clicando em Unknowns Only, já aparece aqui a estimativa dos coeficientes para o propano, de acordo com cada um dos outros componentes da nossa corrente. Para o nosso exemplo, a gente tem uma corrente de alimentação de líquido saturado com 2.000 kmol por hora de vazão. A alimentação tem uma fração de 0,056 molar de propano, 0,321 de N-butano, 0,482 de N-pentano e o restante de N-hexano, que a gente colocou na tabela no canto esquerdo inferior, com as conversões para a vazão molar, que é o que entra no QINCEP. A coluna, ela opera a pressão ambiente, tem um condensador total e um fervedor parcial. É pedido para que a gente varie a localização do prato de carga, inclusive um dos pontos que a gente vai abordar vai ser uma análise paramétrica. E durante as nossas simulações foi muito interessante avaliar como essa localização muda drasticamente os resultados de recuperação nas correntes de topo e do fundo. Tá? A razão de refluxo foi fixada em 3,5 e a corrente do refluxo é um líquido saturado. No problema é pedido uma recuperação fracionada de 99,4% de N-butano no destilado, no topo, e 99,7% de N-pentano no fundo. Então, a gente consegue retirar as informações-chave desse problema, que são as especificações, e também as composições que a gente precisa entrar no QINCEP para, de fato, simular esse cenário. Pode passar, por favor. Logo, quando a gente abre o QINCEP, ele te mostra o primeiro item, que é o de título, onde você bota o nome do seu arquivo e você pode fazer comentários gerais também. É importante comentar que o nome do arquivo do QINCEP não aceita espaços, nem caracteres especiais. Então, por exemplo, nesse caso em que a gente botou op3, espaço, coluna, espaço e por aí vai, ele substitui todos os espaços por underline. Não sei se isso chega a ser um problema para alguém, mas, enfim, na hora que você vai procurar o arquivo na pasta, tem que considerar isso. Tá? E como a gente vê pela cara do simulador, a gente tem algumas partes principais. A primeira é justamente essa barra na lateral esquerda, em que a gente vai selecionar todos os espaços para colocar as nossas configurações e receber nossos resultados. A gente vai passar um a um ao longo dessa apresentação. A gente tem um espaço de definição dos nossos parâmetros, dos campos de preenchimento, que é esse espaço maior da tela. E em cima a gente tem a barra de ferramentas que a gente pode botar para rodar, salvar o arquivo, abrir a parte de sensibilidade paramétrica, e entre outros. Tá? Pode passar.
Uma coisa que eu recomendo logo de cara é ir na aba de unidades e mudar as unidades de medida das principais variáveis de processo que você vai definir ao longo da sua simulação. No nosso caso, foi a temperatura, a vazão e a pressão. A pressão vem em Newton por metro cúbico por default, se não me engano, e a vazão é quilomol por segundo. E eu recomendo fortemente fazer isso logo no começo, porque pode... A gente sabe que ao longo do preenchimento dos simuladores, de planilhas, enfim, a gente pode acabar se confundindo ou botando um valor de uma unidade diferente sem perceber. E isso acaba criando uma dor de cabeça danada em várias situações. Então, já recomendo de cara ir nas unidades e mudar o que você precisar mudar. Pode passar, por favor. Um outro ponto bacana é sempre verificar as opções do solve, porque é aquilo, o simulador ele vai estar tentando uma convergência e ele tem alguns parâmetros de tolerância do tipo de solução numérica que ele vai usar para convergir uma solução. Então, pode ser que em alguma situação você precise definir algum parâmetro diferente do que vem no padrão do CleanSep. No nosso caso, a gente deixou da forma que ele veio, porque a gente entende que foi suficiente para a nossa simulação, mas também fica a recomendação, tá? Essa última aba de paths é só de caminho de arquivo padrão do CleanSep, que, assim, recomendo nem mexer, porque é específico da instalação do programa, tá? Vitória, pode passar, por favor. Não, passa não, peraí. Só para chamar a atenção, gente, que repara, como que vocês, a essa altura do curso, entendem o que está por trás. Vocês viram como abertou esse método aqui. É o Newton Raphson multivariável. Só que provavelmente a derivada deve ser calculada, a matriz de derivadas, cada derivada deve ser calculada por algum método de derivação. Provavelmente no ponto central, as derivadas são calculadas no ponto central. Tá? Então vocês sabem o que está fazendo aqui. Aqui já bota os limites para o método de Newton, né? Eu não sei se a gente pode mexer aqui nesses limites, Vitória, você chegou a ver? Ao escolher o método, ele já impõe automaticamente esses limites. Quando você escolhe o método, ele já te dá um padrão, porque o CleanSep ele já vem pré-configurado com alguns itens. Mas você pode mexer, por exemplo, a acuracidade, número de iterações, você pode mexer em tudo isso, sim. Então, aqui as composições, por exemplo, não podem passar de 1, limite, né? Não pode passar de 1, eu deixaria assim. Temperatura, por exemplo, você pode botar a menor temperatura crítica dos componentes envolvidos, para deixar ele convergir em uma temperatura sendo temperatura crítica. Se for o caso, quando estiver trabalhando com hidrogênio, com gases permanentes, aí a gente deixa rolar um pouco mais de temperatura crítica, senão a temperatura fica muito baixa na coluna, né? Então, assim, provavelmente você pode mexer. A razão de refluxo também. Faz sentido trabalhar com razão de refluxo maior do que 1. Então, você tem que entender um pouquinho isso. E aí, a acurácia, por exemplo, aquilo que a Sabrina estava explicando no início. Essa acurácia, será que talvez essa acurácia seja o critério de convergência? 30 interações não é pouco, de repente vale a pena aumentar um pouco o número de interações, dependendo da complexidade do sistema. Se eu tenho componentes de volatilidade muito próximas, será que interações é suficiente? Então, isso aqui é a parte numérica. Assim como no software do Excel, vocês às vezes tem que entrar lá para mexer um pouco nos critérios de convergência do software, aqui nos simuladores também vocês têm que ficar atentos a isso, essa parte numérica. Bom? Pode continuar, Vitória. É um ponto interessante isso, porque às vezes a gente pode não chegar numa solução que a gente esperava ou ideal, e variar esses parâmetros pode ser assim, o que te separa da tua resposta desejada, né? E aqui ele te permite também escrever o log, né? E incluir, por exemplo, a contagem das iterações, os perfis, até jacobiano e as variáveis, como vocês veem aí por a parte de baixo, né, Iteration History Settings.
Então, dá para avaliar, por exemplo, se você acha que as 30 iterações não são suficientes, com esse log você consegue avaliar se realmente as iterações finais estão com valores de resposta muito próximos um do outro ou não. Então, por mais que a gente não tenha precisado usar nesse exemplo, fica a referência. Né? Pode passar, por favor. Tá? E aí, depois que a gente verifica esses itens iniciais, a primeira coisa que a gente define são os componentes, que nesse caso foram o propano, o N-butano, o N-pentano e o N-hexano. E o QuickSet já traz tudo isso com o dicionário, né, o pacote de componentes dele padrão. Tá? Esse Component Data Bank, que está aí em cima do Find, já é automático. Não, você pode utilizar outro, caso você tenha acesso, mas não precisa mudar. E aí, nesse caso, você pode escolher e incluir de algumas formas diferentes. A primeira é escrever o nome do seu componente em inglês nesse campo 1, que é o do Find, e aí ele vai te dar a correspondência, você aperta no botão Add, que é o que está destacado em 2, ou você pode procurar nessa lista e incluir manualmente, mas eu acho que escrever acaba sendo mais rápido. Tá? Pode passar. O segundo ponto é definir o tipo de operação que você quer simular, e o QuickSet ele te dá a opção de trabalhar com simulação flash, colunas de equilíbrio e colunas de não equilíbrio. Essa coluna de não equilíbrio é uma que tem um número finito de taxas de transferência de massa entre interfaces líquido-vapor. Nessa situação, ele nem deixou a gente selecionar, mas pode ser que você tenha um caso em que isso seja possível e ele te dá essa opção também. De novo, o livro do QuickSet, ele traz com muito detalhe todas as partes numéricas que ele usa para simulação. Então, se precisar usar essa parte de coluna de não equilíbrio, pode consultar nesse livro também. O link está no final da apresentação. Tá? Mas, em específico, da coluna de equilíbrio, que é a situação do nosso exemplo, a gente tem 3 campos principais para incluir, que é o campo 2, 3 e 4. O 2 é a operação, é o tipo de operação que você vai realizar, o tipo de condensador e o tipo de reboiler. Pelo exemplo, a gente tem uma destilação simples com condensador total e o reboiler, né, refervedor parcial. O segundo conjunto de parâmetros é o seu número de estágios e o prato de carga, que é esse feed stage. E vocês veem pelo exemplo do QuickSet que você pode ter mais de uma entrada. Nesse caso, a gente não tinha, a gente botou mais ou menos ali no meio. E o terceiro campo de parâmetros, que é esse campo 4, são parâmetros extras que são usados para outros tipos de operação. Pode passar, por favor. Então, se você escolher esse flash, por exemplo, ele só te permite colocar o prato de carga, porque você não tem os pratos das colunas de destilação. Pode passar, por favor. Mas você vê que pelo campo de operação da coluna de equilíbrio, existem N outros tipos de operação que você pode selecionar além da destilação simples. Se a gente lembrar lá do começo da disciplina, onde a gente abordou esses diferentes tipos de destilação, a gente poderia ter a destilação extrativa, destilação azeotrópica, poderia ter uma coluna de stripper ou de extração, e aí ele abre esses campos extras que estão na parte de baixo, né, que é o que a gente destacou como número 4 no slide anterior. Pode passar, por favor. O condensador também tem alguns tipos diferentes. A gente trabalhou com condensador total e produto líquido, sem ser subresfriado, mas também teria a opção de ser parcial, só com vapor ou líquido vapor, ou não tem nenhum condensador. Pode passar, por favor. Na seção do reboiler, do refervedor, tem opções similares ao do condensador, né, que é a reboiler parcial com produto líquido, ou reboiler total,
E aí você pode definir o produto superaquecido, só líquido ou só vapor, ou não ter nenhum refervedor. Tá? Pode passar, por favor. Volta um minutinho, por favor. Nesse exemplo, até eu mudei os pratos de carga, pra vocês verem como ele marca, fica bonitinho, assim, você consegue visualizar bem. Nesse caso, eu botei 2 feeds só para mostrar como é que fica visualmente. E ele marca bonitinho os pratos. E é interessante notar que o número 1 não é o primeiro prato, né? É a parte do condensador, porque ele conta como na simulação. Tá? Se tivesse um refervedor, o último número também seria do refervedor, não seria do último prato de carga. Só lembrando que se não tiver reboiler, tem que ter uma alimentação no último prato aqui no prato 16, né? Tem que ter alimentação de algum vapor aqui por baixo. Um vapor de alta. Né? Essa coluna, por exemplo, do jeito que ela está desenhada aqui, ela não roda. Porque você vai ter vários estágios aqui sem vapor. Não tem reboiler. Sim. Entendeu, Vitória? Sim. Pode passar, por favor. E aí, após a operação, a gente define as propriedades. E o primeiro campo das propriedades é a termodinâmica. Por isso que a gente precisa, de antemão, ter os parâmetros necessários e a definição que você vai utilizar. O QinCep, diferente do Aspen, por exemplo, ele não vai te sugerir os modelos termodinâmicos a serem usados. O que ele tem na biblioteca local são valores de alguns parâmetros, como AIJ e KIJ. Tá? Mas começando do começo. No primeiro campo, que é o de número 1, você define os modelos e a abordagem de valor de K que você vai usar. Na nossa situação, a gente só tem uma mistura de hidrocarbonetos a pressão ambiente. Então, a gente definiu usar a abordagem gama-phi, a equação de estado SRK, o coeficiente de atividade NRTL, o cálculo de pressão de vapor através de Antoine, e entalpia, a gente escolheu mesmo a equação de estado para K, que é SRK. Tá? Em particular, nas simulações iniciais, como a gente não tinha ainda obtido os parâmetros de AIJ para NRTL, a gente usou o Unifac, porque como é um modelo de contribuição de grupos, e a gente só tem 2 grupos, né, porque é CH3 e CH2, ficou mais fácil de botar para rodar inicialmente, mas aí depois a gente botou NRTL. Tá? As configurações dos parâmetros são feitas nessa parte de baixo. No caso, eu recomendo fortemente procurarem esses parâmetros em outros locais, como em simuladores, como o TEL, como o TEL mostrou para a gente, porque alguns valores do QinCep não estavam batendo exatamente. E é importante manter atenção com isso. Tá? E o quadradinho 2 tem algumas opções a mais nos cálculos de calor, que nesse caso a gente também deixou dentro do que o QinCep já deixa padronizado. Tá? Pode passar, por favor. E aí, só mostrando que também não pode esquecer que embaixo essa seleção dos valores dos parâmetros que você vai incluir, tem uma aba para cada modelo termodinâmico. Então, no slide anterior, volta, por favor, Tela. Ele mostra o de NRTL, mas passando, você vê que você pode selecionar o de SRK também. Tá? A gente também conferiu. Quase todos bateram com o do Aspen, mas como o do Aspen a gente vê que é mais confiável, a gente utilizou os valores do Aspen. Tá? Pode passar, por favor. Pedro, está aí? Pronto. Bom, a gente chega nessa tela de propriedades físicas, e aí, basicamente, no nosso caso, a gente não tem muito o que selecionar, a gente acaba deixando o modelo default mesmo. Pode passar, tá?
Bom, aí seria se a gente fosse especificar todos os componentes, todas as propriedades físicas, tá? São diversas correlações para todas essas propriedades. Como vocês podem ver, o Concept deixa a gente com bastante flexibilidade. Tá? Eu não vou ficar explicando cada uma delas para vocês, porque eu acho que perderia um pouco o sentido, a gente gastaria muito tempo. Mas é importante saber que dentro do Concept, nessa aba de propriedades físicas, a gente consegue especificar quase tudo, desde densidade do vapor até, por exemplo, tensão superficial de uma molécula. Pedro, você me permite só uma parte? Claro, Rodrigo. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava discutindo variáveis de processo, eu falava que todas as propriedades termofísicas elas não entram como variáveis, porque elas são calculadas a partir das variáveis básicas, temperatura, pressão e composição. E aí o simulador é isso, mas a gente precisa dela em algum momento. Então, dentro dos simuladores, a gente gera os pacotes, né? Os modelos que relacionam as propriedades termofísicas com as variáveis de estado. Então, aqui, modelo de viscosidade, modelo de coeficiente de fusão, modelo de tensão superficial, de condutividade térmica de líquido, condutividade térmica de vapor, né? Vai precisar para o cálculo das entalpias, balanço de energia, cálculo de densidade de líquido, viscosidade de líquido, viscosidade de vapor, densidade de vapor, é isso? Então, assim, e aí, na vida prática de vocês, né, você tem aqui nos simuladores esses cálculos já introduzidos, e aí no livro de propriedade de gases e líquidos, que é aquele livro que eu falo que vocês têm sempre ele por perto, que vocês vão ter lá, cada capítulo daquele livro vai ter o capítulo 11 de difusividade, o capítulo 9 é de viscosidade, o capítulo 4 é de propriedade volumétrica, de condutividade térmica, não lembro qual é. Todo aquele livro é importantíssimo. O que aquele livro te fornece? Esses modelos que estão aqui dentro. Por isso que é sempre bom estar com aquele livro, sempre na última edição, e ficar atento ao longo da carreira de vocês. Livros de propriedade de gases e líquidos estão sendo atualizados, né? Porque o próprio agora já está velhinho, se tiver mais uma edição daquele livro, mas sempre mantenham por perto alguma referência confiável, boa, que sirva para uma consulta rápida quando vocês precisarem entender que uma conta ou outra que está sendo feita dentro do simulador. Tá bom? Queria fazer essa parte, que é uma coisa que chama muita atenção de vocês o tempo todo, desde processos de massa, e aqui a gente está vendo na prática o que significa isso. Né? Valeu, Pedro, pode continuar. Bom, gente, como o Rodrigo falou, essa parte é bem importante, e como a gente já vem insistindo, vocês podem utilizar os livros relacionados aos simuladores de processo, que normalmente, apesar de darem uma pincelada rápida, ajudam bastante na hora de você escolher os modelos. Eles dão as melhores indicações, normalmente dizem qual tipo de correlação é indicada para que tipo de substância ou mistura. Pode passar. Bom, aqui a gente tem a aba de reações. No nosso caso, a gente não tem nenhuma reação. E caso você precise, normalmente não é algo que a gente vê muito na graduação, né? Uma reação dentro de uma coluna de destilação ou uma coluna de estripagem, por exemplo. Mas caso você precise, é basicamente clicar no Insert, definir os coeficientes estequiométricos de reação e definir a zona reacional, ou seja, qual estágio começa a reação e qual estágio termina, por exemplo. Pode passar. Só lembrando, gente, que normalmente reações dentro de uma operação de separação, ela tem que ser uma reação reversível, né? O que ela potencializa, na verdade? Ela vai mexer no gama. Então, você vai deslocar o equilíbrio para a fase que você deseja de algum determinado componente. Por quê? Porque ele vai sofrer uma reação de compensação, alguma coisa dentro de uma das fases, normalmente a fase líquida. Essas reações ocorrem. A gente colocar o equilíbrio de algum componente para a fase líquida. Isso é muito comum, menos em destilação, mas é muito comum você ter isso em colunas de absorção. Então, um exemplo clássico, que nos afeta diretamente, é as colunas de absorção com amina para separação do CO2 do gás natural. Porque essas aminas, elas complexas com CO2, é uma reação nem complexa, é uma reação ácido-base, na verdade. E isso é uma reação reversível que depois você regenera a amina.
E aí você tem que introduzir essas informações para fazer a correção de equilíbrio químico dentro da modelagem de equilíbrio termodinâmico. Para poder fazer a correção do gama. Tá bom? Valeu, Pedro. Continue, né? Então, pode passar. Bom, com isso, finalmente, a gente chega na especificação da corrente de entrada. Basicamente, nessa tela é onde a gente coloca todas as informações necessárias para a gente definir como está a corrente de entrada. Bom, a gente pode, primeiramente, definir o nome. Já aparece o estágio que a gente definiu naquela tela que a Vitória mostrou para vocês. E aí tem diversas outras informações. Basicamente, as mais importantes são, basicamente, o estado da corrente de entrada, ou seja, quais são as informações que a gente tem. No QINCEP, ele deixa a gente definir dois conjuntos de variáveis intensivas, ou temperatura e pressão, ou pressão e fração vaporizada. Ou seja, se você tiver temperatura e fração vaporizada, você precisa fazer cálculos fora do QINCEP para depois conseguir entrar com essas entradas na nossa corrente de carga. O QINCEP não vai te deixar botar direto temperatura e fração vaporizada, por exemplo. Bom, outra informação importante que eu queria passar para vocês, um macete que pelo menos tem me ajudado bastante a acelerar o trabalho no QINCEP, normalmente a gente recebe as especificações da corrente de entrada em composição global, ou seja, com a fração molar. Como vocês podem ver, não tem nenhum espaço nessa entrada do QINCEP para a gente colocar em fração molar. Então, como é que a gente faz para facilitar o nosso sistema? Basicamente, onde está ali a vazão molar para cada componente, você coloca a fração molar, e aí no total flow rate, ele vai te indicar 1, ou seja, como se sua vazão molar fosse 1. E aí você pode ir direto no total flow rate e colocar, em vez de 1, você substitui pelo valor da sua vazão molar. Ele automaticamente vai transformar as suas frações molares, que você já setou, nas vazões molares que você precisa para a sua corrente. Isso facilita bastante, que você não precisa ficar fazendo esse cálculo fora do QINCEP, ele faz automaticamente para você. Outra informação importante se a gente tiver uma segunda corrente de entrada, você clica em Insert e faz as mesmas definições das propriedades para essa corrente. Ali a gente também vê que tem vazão molar, molar flows, e a gente pode escolher, por exemplo, vazão mássica, se é isso que, se você tiver esse tipo de especificação na hora de você definir sua coluna. Passar, Tô. Agora a gente já sai da especificação de corrente e começa a entrar nas especificações relacionadas à nossa coluna. Nessa primeira tela, basicamente o QINCEP faz um resumo para você, análise do número de graus de liberdade, a partir das especificações que a gente definiu ou vai definir ainda. Então, por exemplo, no nosso caso, ele diz que a gente tem 48 graus de liberdade. Isso tem a ver, depende do número de estágios que a gente colocou, e etc. Mas é importante a gente sempre dar uma verificada nessa tela para ver se o que a gente especificou previamente vai ser o suficiente para definir o nosso problema. A gente acabou não ou sobre-especificando uma coluna ou deixando de fora alguma especificação importante. Importante lembrar também, olhando nessa tela, que como a Vitória já falou, tanto o refervedor quanto o condensador de topo, eles são contados como estágio de equilíbrio. Independente se você considerar parcial ou total, o QINCEP sempre vai considerar como um estágio de equilíbrio. Passar. Bom, agora a gente chega na tela para definir a pressão na nossa coluna. Basicamente, nós temos 4 métodos. Pressão constante, é o que a gente setou no nosso problema. Quando a gente seta pressão constante, a gente tem que definir basicamente 2 pressões. A pressão no condensador e a pressão no topo da coluna, que vai ser a mesma pressão utilizada para todo o resto da coluna. A gente pode definir pressão de fundo e pressão de topo, quando a gente acabaria definindo a pressão de topo, que é o que está indicado ali no número 3, e a pressão de fundo,
que é o que é indicado ali no número 5, que para a gente, como a gente não utilizou, nem aparece nada. A gente pode definir uma queda de pressão fixa, que basicamente seria o que tem ali no número 4. A gente definiria a pressão no topo da coluna, e aí você pode definir uma queda de pressão por estágio. Muitas vezes a gente pode acabar utilizando também esse tipo de aproximação, quando dependendo dos nossos internos, por exemplo. É que um dos grupos está exatamente fazendo isso, buscando os métodos para o cálculo dessa queda de pressão por estágio. E aí, tendo esse valor na mão, a gente pode fazer um cálculo um pouquinho mais rigoroso, assumindo a perda de carga por estágio. A hipótese aqui é que a queda de pressão em todos os estágios são os mesmos, né? A hipótese que a gente vai adotar. Exatamente. E se a gente tiver, por exemplo, dados de uma planta piloto, ou a gente tiver meios de fazer, por exemplo, você está propondo uma alteração numa coluna de destilação ou algo assim, e você já tem o perfil de queda de pressão especificado dessa coluna, você já tem essas informações ainda mais abrangentes, né, que tornam o nosso cálculo ainda mais rigoroso, você tem como também setar isso no KINCEP. Você coloca no perfil especificado de pressão, e aí você pode ir inserindo a pressão em cada estágio. Basicamente, te deixa definir as pressões em todos os estágios da coluna. Pode passar, tá? Finalmente, a gente chega na parte dos trocadores de calor. Tá? Aqui a gente define o calor perdido na coluna. Nesse caso, por exemplo, como está ilustrando aí, a perda de calor seria zero, ou seja, a gente está considerando a coluna adiabática. E, além disso, a gente pode considerar o calor em trocadores de calor que a gente pode colocar em diferentes estágios, sem considerar o refervedor e o reboiler. Passa aí, Théo, por favor. Basicamente, se a gente quiser considerar trocadores de calor em diferentes estágios, a gente clica em Insert, define o estágio, coloca um nome para esse trocador de calor, até para facilitar depois na hora da visualização dos resultados, e define a quantidade de calor que está sendo fornecida por ele. Positivo para calor fornecido e negativo para calor retirado. Pode passar. A gente também precisa especificar para a nossa coluna uma eficiência. E aí existem diversas maneiras de fazer. Eu vou tentando explicar para vocês mais ou menos as maneiras que a gente fez. Primeiramente, você pode utilizar o próprio... Rapidinho. Tem um outro grupo que está fazendo a revisão disso aí. Então, eu corrigi o relatório, eu achei que ficou um pouquinho pobre ainda os modelos que vocês colocaram lá no pessoal lá que está fazendo esse trabalho. Então, vamos aproveitar as sugestões que o Pedro vai trazer, na verdade, que ele deve ter revisto lá do KINCEP, para vocês melhorarem um pouquinho esse relatório do grupo lá das eficiências, tá? Continua aí, Pedro. Bom, a gente tentou se basear basicamente nessas duas equações de eficiência que estão demonstradas para vocês, a de Druckemer e a de O'Connell, porque são as que estão no CIDER e a gente não queria entrar muito nessa parte de eficiência que não era o objetivo do nosso trabalho. Tá? A eficiência de Druckemer, a gente sabe que essa viscosidade que aparece é baseada na viscosidade do feed, ou seja, baseada na corrente de entrada. A forma que a gente fez inicialmente foi basicamente supondo uma eficiência qualquer na coluna de destilação, rodando esse primeiro exemplo no KINCEP, e aí, com a informação da viscosidade da corrente pelo KINCEP, que é essa que vocês estão vendo aí, viscosidade feed, na primeira tabela, a gente utiliza a equação de Druckemer e consegue calcular uma eficiência. No nosso caso, deu 55,96%. Também utilizando o KINCEP, a gente pode utilizar a eficiência de O'Connell, que é a segunda equação, e aí as propriedades que nós temos, que são a viscosidade e a volatilidade relativa, são baseadas na coluna, ou seja, a gente faz uma média dessas propriedades na coluna para poder calcular a eficiência global. No nosso caso, a gente também obteve essas eficiências depois de rodar um exemplo do KINCEP. A volatilidade relativa à média, a gente consegue
numa aba que eu vou mostrar para vocês, do método FUG-K. Já a viscosidade média vai ser um cálculo feito por nós mesmos, mas se baseando nas viscosidades que o próprio KenCep fornece para a gente, que eu também vou mostrar para vocês como a gente consegue obter. Tá? Esses são os métodos que a gente utilizou direto do KenCep. Só uma dúvida, Pedro. Esse E0, ele é eficiência global da coluna ou eficiência por prato? Esse aí é por prato, tá, Rodrigo? Desculpa, vou ser mais específico. Quando eu falei em eficiência global, eu quis dizer uma eficiência média aplicada a todos os pratos, não utilizando uma eficiência por prato especificamente, como eu também vou mostrar para vocês mais à frente. Tá bom. E aí, esses são os métodos que a gente utilizou para fazer o cálculo pelo KenCep. E aí a gente tem um método teórico, com base no livro The Properties of Gases and Liquids, que o Rodrigo passou, que é o Prausnitz. A gente tem essa fórmula aqui embaixo, que basicamente é um método para calcular a viscosidade de uma mistura a partir da viscosidade das substâncias puras. Passa, Theo, por favor, que eu vou... Bom, aí essa equação tem basicamente dois lados. Do lado esquerdo, onde a gente vê o ln da viscosidade do produto, é a viscosidade da substância pura. Eu vou mostrando aqui para vocês, onde tem o lado direito, capítulo 9.10, é a correção que a gente faz na viscosidade da substância pura a partir de uma temperatura. Do lado direito, onde tem viscosidade em K, é a viscosidade do líquido na temperatura que a gente tem. Já o T identifica a temperatura que a gente quer calcular a viscosidade. Então, a gente consegue, por meio da viscosidade em uma temperatura, calcular a viscosidade em outra temperatura qualquer. É importante que a gente não utilize essa equação para valores muito distantes de viscosidade. Quanto mais distante esse valor, maior o risco da gente estar calculando uma viscosidade errada. Tá? Mas, caso não tenha nenhum outro método para estimar essa viscosidade, é um método válido. Já do lado direito, onde tem esse meio e os dois somatórios, são relativos realmente à mistura, ou seja, como a mistura das substâncias está afetando essa viscosidade. Aí, basicamente, ilustrando para vocês o que são esses parâmetros, esse parâmetro ΔI e o parâmetro ΔJ são contribuições por grupo, são valores tabelares. Você tem que calcular para a substância I, para a substância J, fazer a subtração e aí vai te retornar um valor. Já o W é um valor que a gente utiliza dependendo do número de átomos de carbono que tem em cada molécula. N, obviamente, o número de carbonos na molécula I, e NJ, o número de carbonos na molécula J. Com todos esses parâmetros calculados, a gente consegue finalmente calcular a viscosidade para a mistura na temperatura T, a partir de viscosidade de substâncias puras numa temperatura K qualquer. Volta, por favor, Theo. Como vocês podem ver, a gente fez esse cálculo numa temperatura de 284,638 Kelvin, que foi o que o KenCep retornou para a gente como temperatura da corrente de entrada a partir da pressão e de fração vaporizada zero, foi o que a gente inseriu na nossa corrente de entrada. A gente calculou essa viscosidade teórica e a eficiência de Driekemer. Como vocês podem ver, a viscosidade teórica que a gente calculou e a eficiência de Driekemer são muito próximas à viscosidade que o KenCep forneceu para a gente, assim como a eficiência também. Ou seja, seria muito mais rápido a gente utilizar a própria informação do KenCep com um erro muito pouco significativo. Pode passar. E pode passar de novo. Então, finalmente, a gente chega nas especificações de coluna. Nessas especificações, pela análise de grau de liberdade, a gente tem que fornecer uma especificação no topo e uma especificação no fundo. No nosso problema,
o professor deixou claro que a gente precisaria ter uma recuperação de 99,7 de N-pentano no fundo, que foi o que a gente especificou. No topo, ele pediu para a gente uma razão de refluxo de 3,5, e também especificamos. Passa, Léo, o Theo, por favor. Agora, nós temos diversas opções de especificação, tanto no topo quanto no fundo. Como vocês podem ver aí, desde trabalho térmico, vazão de refluxo, fração molar de um dos componentes, recuperação dos componentes, enfim, o Kensep dá uma flexibilidade muito grande. E além de todos esses métodos que ele já te deixa descrito, que são métodos mais simples de utilizar, tem esse flexível, é a última opção. Esse método te dá basicamente assim, uma infinidade de informações que você pode fornecer com especificação, desde rendimento a, por exemplo, fração molar em um estágio específico, enfim, são literalmente diversas especificações possíveis. Porém, a gente acabou nem entrando muito nesse assunto, porque ao realizar uns testes com esse método, a gente pegou algumas falhas do Kensep, que ele basicamente não consegue rodar, alguns erros de cálculo dentro do próprio Kensep. Então, é um método que, caso vocês precisem usar, eu diria para não utilizar no Kensep. É melhor utilizar um simulador um pouco mais robusto, caso vocês não consigam utilizar uma dessas informações já especificadas pelo Kensep. Pedro, me permite falar uma coisinha rápida aqui, querido. Não é o erro do Kensep, não. É porque, assim, existem algumas especificações que são incompatíveis. Por exemplo, especificar a razão de refluxo de fundo e de topo, por exemplo. Assim como essa, tem algumas especificações que são fisicamente impossíveis. E aí, por isso que dá pau. Tá? Rodrigo, positivo, mas além disso, eu realmente fiz alguns testes que o Kensep ele não consegue realmente calcular. Tá? Ele, por algum motivo, eu não sei se foi algum erro na hora de escreverem como fica a especificação, mas ele, por exemplo, ele não consegue reconhecer o número do estágio. São alguns problemas. Eu até posso conversar com você sobre isso depois, mas ele realmente não é muito confiável nessa parte do flexível. A gente chegou em alguns momentos que alguns ele roda muito bem e alguns ele dá problema na própria especificação do Kensep, tá? Não é algo da gente, é algo do programa que ele não consegue reconhecer. Não, tudo bem. Beleza, mas eu queria aproveitar essa nossa discussão, que é ótima, para chamar a atenção isso para vocês. Quer dizer, é bom ter essa flexibilidade, a gente pode apresentar diferentes maneiras aqui, mas dependendo da especificação, a gente está fazendo a gente pode estar impondo uma especificação fisicamente impossível. E aí, na hora que ele vai tentar rodar, vai dar pau. A gente tem que tomar muito cuidado com essas especificações. Bom, mas tá ótimo. Pode continuar, Pedro, por favor. Pode passar, então. E aí, finalmente, a gente chega na aba de resultado. Bom, primeiro, a gente tem as tabelas de resultados. São inúmeras tabelas, como vocês vão ver no próximo slide, mas eu diria que a principal, a que normalmente a gente já olha direto e por padrão que o Kensep mostra primeiramente, é essa com as strings, ou seja, falando das correntes, que te fala das correntes de entrada, de topo e de fundo. Tá? Ele te fornece diversas informações, inclusive aquela viscosidade que eu falei para vocês, que eu usei no cálculo de eficiência, a gente obtém nessa tabela. Lá, uma das últimas informações é essa viscosidade. Mas, basicamente, são informações como pressão, temperatura das correntes, entalpia, vazão molar, etc. Eu diria que uma das mais importantes, quando a gente está fazendo uma coluna de destilação, é a fração recuperada. Ele já informa para você, a partir das correntes de entrada, na corrente de topo e na corrente de fundo, qual é a sua recuperação. O nome específico, deixa eu ver para vocês só um segundo, porque ele não utiliza o nome recuperação, né? Como está em inglês, ele utiliza o nome como Combined Feed Fractions, tá? Nesse Combined Feed Fractions, vocês podem considerar como a recuperação de determinado componente em uma coluna. Tanto no topo quanto no fundo. Pode passar, Theo.
Aqui são os exemplos de tabelas de resultado que vocês podem obter, desde valor de K, eficiência dos estágios, propriedades físicas, enfim, é uma infinidade de opções que vocês podem ter dependendo do que vocês precisam. Pode passar. Além das tabelas, a gente também tem os gráficos. Então, ele consegue traçar para você também uma variedade muito grande de gráficos, assim, alguns muito interessantes, inclusive, como perfis de composição, ou, por exemplo, como se fosse o Drive Force, né? Como se fosse, como eu posso dizer, praticamente a tendência de separação das moléculas dependendo de cada estágio, indo para a fase líquida ou para a fase vapor. Realmente é bem interessante, assim, eu diria para vocês que seria legal, inclusive, quando vocês forem rodar o Kensep, darem uma olhada na maior parte desses gráficos, que eles dão informações bem importantes, assim, bem curiosas. Pode passar. Sabe uma coisa que ilustraria uma análise que eu faço com vocês, uma análise de transferência de massa sobre a importância da razão de refluxo? É você brincar um pouco com a razão de refluxo e pegar esse gráfico de driving force. Qual é a expectativa, né? Quando a gente aumenta a razão de refluxo, a gente vai ter uma maior força motriz em cada estágio, principalmente nas sessões de absorção. E seria bom vocês visualizarem isso, né? Mostrar essa discussão. Acho interessante como fizer análise de sensibilidade paramétrica, porque ilustra uma análise importantíssima do ponto de vista de transferência de massa na coluna. Eu faço muito que, às vezes, eu fico na dúvida se eu estou sendo claro o suficiente. E a vantagem de ter o simulador na mão é que você pode fazer a conferência, aquela análise crítica que você está fazendo baseada em fenômenos físicos, em tempo real, né? É o grande lance do simulador. Outro ponto que, complementando o que o Rodrigo falou, que a gente achou interessante também para testar, foi variar, por exemplo, os parâmetros binários. Lá na tela de propriedades termodinâmicas que a Vitória mostrou, a gente deu uma variada, e aí você, olhando esses gráficos, você vê o quanto eles influenciam, e o quanto é importante, como a Vitória falou, a gente tomar cuidado na hora de especificar esses parâmetros de interação binária e os modelos termodinâmicos que a gente está escolhendo. Pode passar. Aqui, nessa tela, a gente tem o gráfico de McCabe-Thiele. Normalmente, a gente utiliza para colunas binárias, de misturas binárias. Porém, a gente fez alguns testes e a gente percebeu que esse gráfico específico do Kensep também é muito útil para misturas multicomponentes. Como vocês podem ver, ele utiliza na construção desse gráfico o seu componente chave leve e seu componente chave pesado, que a Sabrina explicou logo no começo. Então, no nosso caso, como a gente usou o N-butano e o N-pentano como componente chave leve e componente chave pesado, respectivamente, ele traçou essa curva de equilíbrio para esses dois componentes. Como vocês podem ver, eu não sei se está dando para enxergar tão bem, porque o Kensep traça essa linha com um cinza bem clarinho, mas a linha do prato de carga quase encostando ali na interseção entre a rosa e a rosa. Ou seja, significa que a gente estaria respeitando bem a alimentação ideal, o prato de carga ideal para alimentação. Quando a gente varia esse prato de carga, utilizando todos os mesmos parâmetros para a coluna, passa, Theo. É isso que acontece. Ele te demonstra que o seu prato de carga não é ideal já nesse gráfico de McCabe-Thiele. Como você pode ver, em vez de descer até a reta correta, desce até a outra reta, aumentando muito o número de estágios necessários para separação, ou, como a gente especificou o número de estágios, reduzindo muito a eficiência da nossa coluna, a eficiência de separação. A gente acaba que recupera muito menos do produto chave leve no topo do que se a gente tivesse colocado num prato de alimentação ideal. Ou seja, uma boa indicação para vocês, se vocês estão botando o prato de carga correto ou não, é dar uma olhada no gráfico de McCabe-Thiele e ver como esse gráfico está se comportando. Pode falar, Rodrigo. Só uma correção que você falou, bem simplesinha, é que a gente não está mexendo na eficiência. A eficiência é aquela. O que a gente está mexendo é assim, a gente não está atendendo a especificação.
Aí o que vocês podem fazer? Tá, vamos mexer no prato de carne. Mexi, deu ruim. Aí, como vocês jogaram no prato ótimo, vocês vão aumentando o número de pratos até ter especificação. Você vai chegar nessa conclusão que o Pedro chegou. Para ter especificação, você precisa de um número muito maior de pratos. Por quê? Porque eu não alimentei no prato ótimo. Entendeu? Como você fixou o número de pratos e não alimentou no prato ótimo, você não atende a especificação. Essa coluna ela não estaria apropriada para, baseado no critério selecionado. Então, esse tipo de discussão de maturidade é interessante se desenvolver ao longo do trabalho. Bom? Bom, ok. Pode passar, Théo. Nessa aba, a gente tem a aba Rating. Bom, a gente pode dividir ela de duas formas. Na parte inferior, a gente tem uma estimativa de custo da coluna a partir do material, enfim, de um grande número de índices que a gente pode colocar, por exemplo, o custo do energético, custo de vapor, custo da água no gerador, enfim, no condensador, enfim, uma grande variedade de informações que a gente pode definir, mas ela vai te retornar algo bem simplificado. É algo realmente para você ter uma estimativa, uma ideia inicial, é mais por uma avaliação inicial mesmo, caso alguém te peça essa informação. Já na parte de cima, a gente tem basicamente uma estimativa do QINCEP, que no final vai te retornar uma infinidade de valores, mas eu diria que os mais importantes para a gente seriam o diâmetro de cada seção e a altura total requerida para aquela coluna de destilação. Tá? Para a gente obter isso, a gente tem que definir, por exemplo, os internos em cada seção, tem que definir, por exemplo, se for uma coluna recheada, uma coluna a gente precisa verificar a distribuição, por exemplo, de um líquido, o efeito da falha na distribuição desse líquido, o efeito de caminhos preferenciais, a eficiência, por exemplo, do prato, a altura de líquido, enfim, uma grande variedade de fatores que até vocês que vão explicar melhor para a gente acabou nem entrando muito nesse assunto também, até por falta de conhecimento inicialmente, mas basicamente tudo que vocês vão passar daqui para frente, quais são os internos, como a gente verifica a eficiência de um prato, por exemplo, tudo isso a gente vai entrar nessa aba, que é o rating, para retornar a altura e o diâmetro de cada seção e da coluna total. O Pedro foi muito feliz aí para vocês agora, cada um agora analisar a importância que vocês estão fazendo. E a importância agora que vocês vão ter dos novos grupos, por isso misturar os grupos. Porque vocês agora vão completar, vão se completar num grupo agora que experimentou diferentes experiências para ter um domínio completo do que a gente precisa entrar em cada uma dessas etapas do simulador. Tá? Valeu, Pedro, por fazer esse comentário. Beleza, Theo, pode passar. Finalmente, nossa última aba que é chamada de FUG, é basicamente onde tem um cálculo do QINCEP para o método FUG-K. Ou seja, ele te retorna mais ou menos o que você obteria calculando o método FUG-K na mão. Como eu disse para vocês, aqui a gente consegue também a volatilidade relativa, média da coluna, que foi, inclusive, a que eu usei para o cálculo da eficiência de O'Connell, e diversas outras informações, como, por exemplo, o número mínimo de estágios, razão mínima de refluxo, desculpa, e, por exemplo, o número de estágios indicado. Basicamente, como o professor já explicou e a Sabrina já explicou, o método FUG-K. Por que essa aba é muito importante? Quando você roda inicialmente a sua coluna multicomponente, muitas vezes você não vai ter uma informação precisa de onde está, qual é o número de estágios, qual é o prato ideal de alimentação.
Então, que você faça no Excel antes de corrigir, né? Exatamente. A não ser que você, inicialmente, faça o método de Foucault. Tá? Porém, assim, fazendo uma recomendação para a prática, para a vivência prática de vocês, não para o aprendizado teórico como a gente precisa agora, já sabendo como o método funciona, é muito mais rápido você utilizar o próprio Kensep para te fornecer essas informações. Então, você roda um exemplo inicial e depois já vai na aba de Foucault e vê qual é o número de estágios que ele recomenda, qual é o prato de carga que ele recomenda, e a partir daí você consegue, rodando uma análise de sensibilidade, possivelmente achar o número de estágios ótimo e o prato de carga ótimo na sua coluna muito mais rápido do que você faria, por exemplo, dando um chute qualquer. Enfim, eu só quero aproveitar esse gancho, Pedro. Tá sendo legal isso que você está fazendo. Chamar a atenção que, beleza, eu faria a mesma coisa. Mas lembre-se que tem uma etapa de todo esse processo que, impreterivelmente, vocês vão ter que fazer. Que é definir a pressão de topo. Né? Aquele algoritmo da definição da pressão de topo, vocês vão ter que fazer por fora, não tem jeito. Pode até usar o Kensep para calcular pôr de bolha, pôr de orvalho, né? Os cálculos intermediários do algoritmo, vocês usam o Kensep, na versão flash. Mas esse não tem jeito, você vai ter que alimentar a pressão do produto de topo. Exatamente. Tanto a pressão do produto de topo quanto a pressão do condensador são coisas que vocês têm que setar em qualquer sistema que você rode do Kensep, não importa o jeito que você escolha para rodar, você precisa alimentar realmente essas duas informações. Enfim, para poder rodar o método Foucault, a gente precisa definir as especificações, que no nosso caso foi 99,4, que é o mínimo que a gente queria de N-butano no topo, e 99,7, que era a especificação que a gente queria de N-pentano no fundo. Além da razão de refluxo sobre a razão de refluxo mínimo. Pode passar, então. Isso aqui Pedro, eu queria só tentar concluir, que já terminou a nossa aula. Se eu ocupar o tempo todo da aula com a apresentação, mas não tem problema não. Mas tenta já tentando finalizar, tá bom? Beleza, vou falar bem rápido, Rodrigo. Esse aqui é um extra que a gente queria trazer para vocês, que é basicamente para utilizar na eficiência, uma eficiência para cada prato, calculada pelo próprio Kensep. Possivelmente vai te trazer um resultado até melhor do que você usar, por exemplo, uma eficiência padrão para todos os estágios, que é o que a gente tinha especificado inicialmente. Isso, o que você faz? Você roda o exemplo do Kensep, de preferência com a eficiência que você calculou anteriormente, ou pelo próprio Kensep, ou teoricamente, e depois de rodar esse resultado inicial, você volta na especificação de eficiência e clica em Import Stages Efficiency, que é essa opção que está circulada aqui com um quadrado mostrando para vocês. Quando você faz isso, o Kensep automaticamente te retorna uma eficiência para cada prato da coluna. E aí, quando você rodar de novo, são essas eficiências que o Kensep vai levar em conta. Como boa prática, eu recomendo a vocês fazer isso inicialmente, importar, rodar a coluna, depois voltar, importar novamente e rodar de novo a coluna, tá? Para garantir que esses resultados estejam convergindo e não estejam alterando. Então, faz uma comparação com as duas vezes que você rodou e verifica se está ocorrendo ainda alguma alteração na sua coluna. Pode passar. Finalmente, a gente chega na análise de sensibilidade paramétrica. O Kensep ele tem uma análise de sensibilidade paramétrica automática que a gente pode fazer. Basicamente, naquele símbolo da coluna de destilação cortada, você, quando clica nele, você abre uma aba de análise de sensibilidade paramétrica. Bom, nessa tabela identificada com o número 1, a gente vai colocar a variável que a gente quer fazer a análise de sensibilidade, por exemplo, o número de estágios ou o prato de carga, a razão de refluxo, e aí você coloca o valor inicial e o valor final. Tá? É muito importante. Tem ali também em cima
número de passos. Tá? Dependendo do número de variáveis que você colocar, você precisa ir aumentando esse número de passos. E outra situação que eu acho importante passar para vocês é, quando você coloca, por exemplo, duas variáveis na análise de sensibilidade ao mesmo tempo, você não tem muito controle de como o QuickSet vai variar essas duas variáveis que você colocou. Às vezes ele, por exemplo, não coloca exatamente do jeito que você espera. Então, eu diria que o ideal seria fazer a análise de cada variável por vez. Tá? E aí você tem um controle muito melhor de como você está variando, por exemplo, botando o número de estágios inicialmente, depois varia o prato de carga. Funciona melhor do que se você botar o número de estágios e o prato de carga ao mesmo tempo. Na segunda tabela, mostra para você o resultado dessa análise de sensibilidade. Qual a variável que ele vai te retornar. Tá? No nosso caso, o que a gente achou mais importante ver no momento era basicamente a quantidade de N-butano no topo, porque foi algo que a gente não especificou na coluna e era algo que a gente queria um mínimo de 99,4. Então, para a gente seria inicialmente o parâmetro mais importante para verificar se a coluna atingia ou não. Passa, por favor. Basicamente, isso é um resumo dos resultados. Tá? O resultado, a tabela de resultados é bem maior do que isso, porque a gente fez uma análise de sensibilidade com bastante variação, tá? Mas, assim, só ilustrando para vocês, justamente para ver os efeitos, variando o número de estágios, o prato de carga, a razão de refluxo, tá? Aí, além das demandas energéticas, o que a gente estava levando mais em conta que é a recuperação do N-butano no destilado. Como vocês podem ver, por exemplo, no primeiro a gente tinha uma recuperação de 96,52 e no último uma recuperação de 99,9. Passa, tal. Aí, como a gente já tinha se referido ao QuickSet Book, que eu diria que para o QuickSet realmente é a melhor fonte de dados disponível que vocês vão conseguir, tá? Assim, resume muito bem para que serve cada coisa dentro do QuickSet e dentro dos modelos termodinâmicos. E aí tem o link aí para vocês usarem. Pode passar? As nossas referências e, finalmente, pode passar até o... É isso, gente. Obrigado. Muito bem, gente. Bem rapidamente, só. Agora, ao ver a apresentação de vocês, só me vem duas palavras, três palavras na minha cabeça. Tá? Primeiro, muito obrigado. O trabalho que vocês fizeram está sensacional, emocionante. O segundo é competência. Vocês passaram por toda a curva de aprendizado de software com análise crítica. E a terceira palavra é generosidade. O que vocês deram um presente para a turma nessa apresentação. E eu queria que a turma desse essa nota. Turma, que nota que esse grupo merece? 10, com certeza. 10. Para mim foi 10, professor. Já até coloquei ele no comentário. 10. Parabéns pela apresentação. É muito bom mesmo. Professor, o senhor conseguiu gravar direito? Tem como o senhor disponibilizar depois para a gente? Ô, Rodrigo. Estou parando a gravação agora.